para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, preste atenção. O bicho tá pegando pro lado do Eduardo Bolsonaro, hein? Donald Trump abandonou o Eduardo Bolsonaro e se aliou a Luiz Inácio Lula da Silva. Câmara cancelou o passaporte diplomático de Eduardo. E o que acontece? Será que Donald Trump vai salvar o Eduardo? A que tudo indica, não. Será que o Eduardo Bolsonaro tem proteção nos Estados Unidos? Vamos prestar atenção aqui nos assuntos que eu vou trazer e nos comentários a partir de agora. Tá chegando agora, é um dos primeiros, já comenta, estou aqui gordinho, comenta 01, deixa o seu comentário 01 e escreva Força Bolsonaro, Força Flávio, vamos lá. A Câmara dos Deputados cancelou o passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro, do PL, depois da cassação de seu mandato. A informação foi divulgada pelo próprio ex-deputado em suas redes sociais. Ele disse o seguinte: no dia seguinte à cassação de meu mandato, veio a notícia do cancelamento do meu passaporte. Escreveu aí o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Não se engane, desde sempre a intenção é me bloquear no exterior. Assim, é muito provável, de fato, Moraes tenha dado uma ordem secreta para impedir que eu faça o meu passaporte comum. A mesa diretora da Câmara decidiu cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro na quinta-feira, dia 18. E aí, no outro dia, anunciaram também que o passaporte comum do Eduardo Bolsonaro foi cancelado. A turma lá da CNN fez uma análise, tá bem? E o que acontece? O Lorival Santana, geralmente ele não erra nas análises dele. Eu não sei se ele tem um bom contato lá nos Estados Unidos, ou se ele é um cara, né, de grande conhecimento, e aí ele vai juntando uma peça na outra, mas é fato que ele não tem errado aí nos comentários dele. Presta atenção que ele disse um pouco mais ali no final da conversa. Tá chegando agora, digita 03. Estou aqui gordinho hoje, 03. Vamos lá. Fato, agora ele fica dependente de um visto, né, de permanência para um cidadão comum, né, para um passaporte brasileiro comum. E pela minha apuração, o Eduardo Bolsonaro ele tem algum tipo de apoio do Centro Adam Smith para a Liberdade Econômica, que pertence à Universidade Internacional da Flórida. Esse centro é dirigido por um argentino chamado Carlos Dias Rosillo e fica na Flórida. E ele aparentemente tem um apoio desse centro, que em última análise está aí sob o governo de Ron DeSantis, né, que é um conservador do Partido Republicano, governador da Flórida. O Eduardo Bolsonaro vive no Texas, mas é visto circulando de vez em quando nesse centro Adam Smith. Então, pode acontecer de esse centro da Universidade da Flórida conceder ao Eduardo Bolsonaro algum tipo de vínculo, né, que justificasse a permanência dele nos Estados Unidos. Eu entrei em contato hoje com o Departamento de Estado perguntando como fica o status dele, mas não obtive resposta ainda. Hoje é domingo, então talvez demore um pouco, mas se eu receber resposta eu aviso. De qualquer maneira, ele passa a ficar mais dependente, digamos assim, da boa vontade, né, do apoio desse centro e também, em última análise, do Departamento de Estado, que é o que é responsável por esses setores consulares de vistos. E a gente percebe que, embora o Marco Rubio esteja mais alinhado ideologicamente com o tipo de visão do Eduardo Bolsonaro, o Marco Rubio teve de ceder à visão do presidente Trump, que claramente vê benefícios num bom relacionamento com o governo Lula e com o Brasil. Então, nesse caso,
poderia haver alguns problemas para Eduardo Bolsonaro caso ele fique dependente aí do apoio do Departamento de Estado americano para continuar nos Estados Unidos. A gente sabe que a vida do imigrante nos Estados Unidos não está fácil nesse momento. Ele era um imigrante que tinha uma certa regalia com o passaporte diplomático, e principalmente no período em que ele teve bastante entrada no Departamento de Estado. Mas esse... E agora, meus queridos? E agora? A situação fica um pouco estranha, não é? Eu não vou dizer que o Eduardo estava errado, tá bem? Mas eu vi o Eduardo por diversas vezes, né, bater no peito e falar: Alexandre, eu sou um protegido dos Estados Unidos. Só que agora, meus queridos, né, tento, né, não atacar, tá bem, a direita, tá bom? Mas preste atenção, que situação complicada que o Eduardo está agora, tá? Que situação complicada que o Eduardo está agora. Eu quero chamar a sua atenção, tá bem, para essa análise do Lorival, onde ele diz o seguinte, ó: a gente percebe que, embora Marco Rubio esteja mais aliado ideologicamente a Eduardo Bolsonaro, ele teve de ceder à visão do presidente Trump, que claramente vê benefícios de um bom relacionamento com o governo Lula e com o Brasil. Santana lembrou ainda que o Eduardo é alvo de processos na justiça brasileira por coação relacionado à ofensiva que conduziu nos Estados Unidos, assim como a CNN considera, né? O que acontece? Você já parou para pensar? O Eduardo, ele não é mais um deputado federal. Ele acabou de anunciar que a Câmara dos Deputados, depois que cassou o mandato dele, também cassou o passaporte diplomático dele. Eduardo Bolsonaro agora, ele está lá nos Estados Unidos e ele pode ter problemas com essa questão de passaporte, essa questão de documentos, tá? Pode ser que ele tenha problema até com o visto dele. Aí eu vou um pouco mais adiante, tá? Como ficará a questão da permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Lembrando que o Eduardo, pisando aqui no Brasil, ele pode ser preso preventivamente, tá? Porque ele pode vir para o Brasil e o Alexandre de Moraes pode falar: vou prender esse cara, e usar a justificativa de que ele pode fugir para os Estados Unidos, ele pode ser preso preventivamente. Outra coisa, nós sabemos que o ano que vem eles vão condenar o Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes, o que dizem os bastidores é que ele vai mirar, agora, depois de Bolsonaro preso, é que ele vai mirar justamente com a primeira turma nos candidatos ao Senado. Eduardo é um forte candidato ao Senado pelo estado de São Paulo. O que Donald Trump fará por Eduardo Bolsonaro? Vai ceder um asilo político ao Eduardo? Vai entregar o Eduardo Bolsonaro, caso ele, sendo condenado no ano que vem, ao Alexandre de Moraes solicitar que insiram o nome dele na Interpol, os Estados Unidos irá negar? Lembrando que Alan dos Santos foi negado, né, esse pedido. Lembrando que a jornalista Elisa Robson, que escreveu o livro aí do Hugo Carvajal, delatando Luiz Inácio Lula da Silva, ela recebeu asilo político nos Estados Unidos da América. Agora, como diz aí a análise do Lorival, os Estados Unidos, o Trump está mais aliado a Lula. Embora Marco Rubio
seja o cara que esteja mais aliado ao Flávio Bolsonaro, perdão, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro também, ideologicamente, ele é um cara mais ideológico, né? Um cara da direita, preocupado com o que está acontecendo na América Latina. Como irá ficar a situação do Eduardo Bolsonaro? Donald Trump está preferindo uma relação com os Estados Unidos do que com a família Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Aqui tudo indica, meus queridos Estados Unidos, que antes parecia ser um lugar de proteção, que antes parecia ser um lugar de refúgio para muita gente, parece que se tornou um campo minado. E qual será o futuro do Eduardo Bolsonaro? Você acredita que Donald Trump irá dar aí proteção ao Eduardo Bolsonaro? Tudo bem que o próprio secretário Marco Rubio, né, pode conseguir essa proteção. Mas se o nome do Eduardo estiver na mesa em meio às negociações entre Lula e também Donald Trump, o Trump, o todo-poderoso presidente dos Estados Unidos, uma espécie de gerente do mundo, o que ele vai entregar para o Brasil? Já retirou a Lei Magnitsky, já retirou algumas sanções aí relacionadas aos impostos. O governo brasileiro espera que Trump devolva os vistos aí dos ministros e de outras autoridades brasileiras que perderam seus vistos americanos. E agora? E o Eduardo? Como eu disse para você, ele estando no Brasil, ele pode ser preso preventivamente. Por 30 dias, depois renova por mais 30 e assim vai cozinhando o galo. Pode ser inserido aí uma tornozeleira eletrônica, e aí qualquer piscadinha dele, Alexandre de Moraes pode considerar que ele está descumprindo medidas cautelares, pode colocar ele numa prisão domiciliar, daqui a pouco prendê-lo preventivamente. Foram os passos que nós já vimos acontecer com Jair Messias Bolsonaro. Isso eu estou dizendo dele caso ele venha espontaneamente para o Brasil. Saudade do meu pai, saudade da minha família, vou lá. E qual será o posicionamento de Donald Trump? Donald Trump vai dar asilo político ao Eduardo Bolsonaro? Marco Rubio vai conseguir um passaporte especial? Lembrando, deixa eu só lembrar uma coisa aqui para você também, tá? Não é qualquer tipo de passaporte, qualquer tipo de visto que permite o Eduardo ficar muito tempo lá nos Estados Unidos, não, hein? A gente precisa entender isso também. Então, a Câmara dos Deputados cancelou esse passaporte do Eduardo, o passaporte diplomático, tá? E agora, o que acontece? Ele está buscando o tal do passaporte de apátrida. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou em entrevista ao jornal SBT News, nesse sábado, dia 20, que cogita correr atrás de um passaporte apátrida para continuar nos Estados Unidos, onde está desde fevereiro. A declaração ocorre depois da perda de seu mandato na Câmara dos Deputados, decidida pela mesa diretora na última quinta-feira, dia 18. Segundo ele, haveria uma orientação para impedir a emissão de passaporte comum depois da formalização da cassação. Fiquei sabendo que há uma ordem a todas as embaixadas e consulados brasileiros para que eu não possa ter passaporte comum. Assim que perder meu mandato e for notificado, tenho que devolver o meu passaporte diplomático. Eduardo afirmou que eventual perda do documento não impediria suas atividades internacionais. Em princípio,
Eu estou sob risco de perder o passaporte brasileiro, declarou. Isso não me impediria de fazer outras saídas internacionais, porque tenho outros meios para fazê-lo, ou quem sabe até correr atrás de um passaporte de apátrida. De acordo com informações da Câmara, deixa eu pular isso daqui. Eduardo disse que sua atuação internacional seguirá ligada à campanha do irmão Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, com foco em contatos no exterior. O que eu posso contribuir é a parte internacional, contatos com o mundo árabe, Israel ou os Estados Unidos, El Salvador. Ele também declarou que a perda do mandato não afetará sua projeção fora do Brasil. A possibilidade mencionada por Eduardo de recorrer a um passaporte apátrida ou apátrida está relacionada à situação de seus documentos de viagem depois da perda do mandato do parlamentar. O passaporte diplomático é um documento especial concedido a autoridades públicas brasileiras, entre elas deputados federais, enquanto exercem mandato. Ele é utilizado em viagens oficiais ou deslocamentos relacionados a funções parlamentares e perde a validade automaticamente após o fim do mandato, independentemente da data de vencimento impressa. No caso, Eduardo, o passaporte diplomático deixou de ser válido quando a Câmara dos Deputados declarou a perda de seu mandato. A cassação foi decidida pela mesa diretora da Câmara por excesso de faltas não justificadas em sessões deliberativas em razão da permanência nos Estados Unidos. Diante da perda do mandato, consequentemente, aqui está a explicação que eu queria trazer para você. A apátrida é uma pessoa que não é reconhecida como nacional por nenhum país, de acordo com suas leis internas. Portanto, não possui nacionalidade formal. Pessoas nessa condição podem receber documentos de viagem específicos emitidos por estados ou organismos internacionais que permitem deslocamento entre países. O cara vai buscar um passaporte como se ele fosse alguém que não tem pátria. Olha só, meus queridos. Em que situação, tá? Em que situação está o nosso querido Eduardo Bolsonaro? Ele colocou um vídeo nas redes sociais, eu queria que você entendesse, tá bem? A respeito aí dessa situação, primeiramente, da perda do mandato. Segundo ele, Hugo Mota agiu pessoalmente para acabar com o mandato dele. Presta atenção. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele já tem um número de faltas que são suficientes para a cassação do seu mandato. De apresentar a sua defesa e a mesa deverá apresentar o resultado pela cassação do seu mandato. E a mesa deverá apresentar o resultado pela cassação do seu mandato. Em bom português, Leandro, Hugo Mota está sendo ameaçado pelo Alexandre de Moraes. O Hugo Mota mudou a opinião de muita coisa, inclusive sobre a anistia, após a Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, ir fazer uma operação contra a prefeitura do pai dele no interior do Nordeste. Então, dessa maneira, Hugo Mota, de forma inédita, não permitiu que eu fosse líder da minoria, porque o líder da minoria, nenhum líder, na verdade, precisa marcar presença na Câmara. Ser líder da minoria significaria que eu não perderia meu mandato. Mas ainda assim, Hugo Mota advogou contra os interesses, não só de um parlamentar, mas de toda essa gente que eu represento. Sigo sendo o recordista com o maior número de votos da história do Brasil para deputado federal. É lamentável que o Hugo Mota prefira advogar a favor do Supremo Tribunal do que a favor dos seus pares dentro da Câmara dos Deputados. Então, com base nisso, eu fui impedido de exercer o meu mandato. Eu deveria, na verdade, ser facilitado a exercer o meu mandato em virtude da perseguição que eu sofro. Ou alguém duvida que se eu retornar ao Brasil, eu serei preso por qualquer acusação que eles inventem, como, por exemplo, a sair agora de coação. É a primeira vez que um deputado federal é cassado sem que isso passe necessariamente pelo plenário da Câmara dos Deputados. Muito bem, então, meus queridos, está aí, né? O grande pequeno homem, Hugo Mota, não é? Ou para alguns, Hugo Bosta.
tá? Moraes e a sua estratégia para impedir que eu tenha passaporte. Olha só o que o nosso querido Eduardo Bolsonaro está fazendo, tá bem? Presta atenção no que ele fala aí a respeito de Alexandre de Moraes. Engraçado, né? A gente estava até falando agora há pouco, né? Ou há pouco, sobre boicote, né? Ao SBT. Vocês perceberam como o SBT está recebendo as pessoas de direita depois dessa mancada de levar Alexandre de Moraes? Só um comentáriozinho aqui para você ficar sabendo, pelo menos do que eu fiquei sabendo. Nicolas, até o Flávio já esteve por lá, agora Eduardo. O SBT parece que está, né, tentando mostrar que não tem lado, né? Que leva à esquerda, mas também leva à direita. O que vocês estão achando disso? Hã? Tá no ar aí o comentário do Flávio, do nosso querido Eduardo Bolsonaro. O que eu vou trazer para vocês aqui é uma notícia em primeira mão, que eu fiquei sabendo tem pouco tempo, onde há uma ordem a todas as embaixadas e consulados brasileiros para que eu não possa ter o passaporte comum. Assim sendo, dentro de 30 ou 60 dias, assim que eu perder meu mandato, for notificado disso, eu tenho que devolver o meu passaporte diplomático. Ou seja, se confirmada essa notícia, eu peço a vocês que são repórteres investigativos para que vejam a veracidade disso, né, se há realmente essa ordem, mas ao que parece sim, ela existe. Eu vou ficar sem passaporte brasileiro, em mais uma tentativa da Alexandre de Moraes de minar o meu trabalho. Mas eu já adianto que eu estou vacinado, conheço as estratégias dele, né? Se congelou a minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher, eu ficaria sem ter como sustentar os meus 2 pequenos filhos, mas como eu sei que eles jogam sujo, eu já estou vacinado e precavido contra todas essas medidas. E seguirei trabalhando na parte internacional pela campanha de Flávio Bolsonaro. Que eu vou Muito bem, meus queridos. Tá aí, então, o comentário do nosso querido Eduardo Bolsonaro. Rapaz. Será que Eduardo vai ter ali as costas quentes, né? Vai ter ali a proteção do Donald Trump? O que você tá achando, hein? Eu tô achando meio esquisito esse negócio, né? Ultimamente só decepção, hein, meus queridos? A direita, ela não consegue acertar uma, né? Quando eu disse aqui a respeito, por exemplo, da dosimetria, que a gente deveria, né, de uma certa forma ficar feliz por essa questão da dosimetria, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando, o que pingar aí para a direita, infelizmente. E o nosso problema é político. Enquanto não formos a maioria na Câmara dos Deputados, a direita vai ficar desse jeito aí, vivendo de migalhas, infelizmente, né? Vivendo de migalhas, a não ser que assuma uma presidência, que assuma também aí a maioria no Senado Federal, a maioria também na Câmara dos Deputados. O grande desejo do Jair Messias Bolsonaro sempre foi ter a maior quantidade de parlamentares, inclusive Senado Federal, que é onde, né, é possível realizar aí o pedido de impeachment de ministros aí, do Supremo Tribunal Federal. Ainda falando sobre Eduardo Bolsonaro, ele lamentou o fim das sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos. Ex-deputado afirmou que a decisão de cancelar a Lei Magnitsky contra o ministro partiu de Donald Trump. Só mais uma prova daquilo que eu estou falando. Donald Trump abandonou Eduardo Bolsonaro. E a grande pergunta é: Eduardo Bolsonaro, porque nós sabemos, ele vai ser condenado. Já disse, se ele vir aqui, eles podem prendê-lo por uma questão aí de alegar como ele está sendo investigado, um risco de fuga, né? Ou seja, ele voltar para os Estados Unidos ou ir para outro país. Se ele permanecer nos Estados Unidos, ele vai conseguir uma espécie de asilo político? Ou Donald Trump vai entregá-lo em barganha? Não é, porque o que o Trump está fazendo é só barganha. É pensando, né, nos Estados Unidos apenas. Bolsonaro está preso até agora. Ó, Trump tá bem? Em entrevista ao canal SBT News, nesse sábado, dia 20,
O deputado federal caçado Eduardo Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o governo dos Estados Unidos retirou o ministro Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Lei Magnitsky por ordem direta do presidente norte-americano Donald Trump. O parlamentar criticou as eventuais contrapartidas oferecidas pelo governo brasileiro, como concessão de terras raras para a exploração norte-americana, o fim da censura às redes sociais e a colaboração brasileira no combate ao crime organizado, o término da cooperação entre Brasil e China no setor de satélites, que vai beneficiar o empresário Elon Musk. Todas as contrapartidas vieram à tona em reportagem exclusiva da Oeste, divulgadas em 4 de dezembro. A Oeste está mais a fim de fazer a propaganda deles do que dar a notícia, né? 8 dias antes dos Estados Unidos retirarem as sanções impostas. Meu Deus do céu, vamos aqui adiante. Nesse cenário, o ex-deputado lamentou a possível cassação ou cessão de recursos estratégicos brasileiros em troca do fim da punição ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Se vocês fossem presidentes, entregariam aquilo que temos de mais precioso, em termos de recursos naturais, em troca de uma sanção individual para uma pessoa? Não me surpreenderia, mas ficaria enjoado se isso tivesse sido feito. Segundo o Eduardo, não é uma pessoa qualquer. Não. Rapaz, o Lula entregou o que nós temos de muito importante, de especial, para salvar o cara que deu o mandato a ele, rapaz. O cara que vai ajudar a reelegê-lo. Segundo Eduardo, a decisão norte-americana também teria sido influenciada por pressões externas. Ele citou, por exemplo, grupos de senadores brasileiros e representantes de instituições financeiras e comerciais, como a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, que teriam ido ao Departamento de Estado dos Estados Unidos para pressionar os norte-americanos. Ao responder sobre sua atuação nos Estados Unidos, Eduardo salientou que não fez lobby para a imposição de tarifas alfandegárias ao Brasil. Isso exigiria credenciamento, que o que ocorreu foram reuniões parlamentares em contato com autoridades, foi o que disse aí Eduardo Bolsonaro. Durante a entrevista, um dos jornalistas do SBT News, Leandro Magalhães, citou um suposto acordo que envolveria a aprovação do projeto de lei PL da dosimetria como contrapartida para a retirada de sanções impostas a Moraes. Ao comentar o assunto, Eduardo disse que tal informação não é confirmada. Como foi antecipado pela reportagem da Oeste, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foram os principais responsáveis pela articulação da proposta. Questionado se Donald Trump estaria se distanciando da direita brasileira da família Bolsonaro, Eduardo negou. Tentam criar essa narrativa, afirmou o ex-deputado, ao lembrar uma das cartas escritas pelo governo norte-americano para justificar as imposições de tarifas ao Brasil. No texto, o presidente norte-americano citava a perseguição contra Bolsonaro e seus aliados. Além do tema da Magnitsky, Eduardo usou a entrevista para atribuir a perda de mandato às pressões do STF para relator, o que chamou de perseguição. Em bom português, Hugo Mota está sendo ameaçado por Alexandre de Moraes. Qual será o futuro do Eduardo Bolsonaro? Ele nega que o Donald Trump tenha, de uma certa forma, abandonado ele e a família Bolsonaro. Tenho minhas dúvidas, viu, Eduardo? Pelo que nós estamos vendo, tá bom, querido? Mas você está aí, você sabe o que está fazendo. Lembrando, pessoal, para você comentar, você pode deixar também aqui a sua opinião. Comenta 29 e deixe a sua opinião. Bora lá, todo mundo. Comenta 29. Bora lá, comentando 29 e ajudando, colaborando aqui com o nosso canal.
na tela do Abordo Notícias. Mulher de Alexandre de Moraes registrou escritório no dia da ampliação da Lei Magnitsky. O Trump impôs sanções ao Lex Instituto Jurídicos ligados a Viviane Barsi. O Lex, ela possui, 10 imóveis registrados agora, além do Barsi de Moraes, sociedade de advogados, sediada em São Paulo, com 9 sócios. Viviane conta com o Barsi e Barsi, sociedade de advogados, no qual tem como única sócia Giuliana, a filha de Alexandre de Moraes, como a Viviane. Em 2024, Viviane recebeu 60 milhões em distribuição de lucros do Barsi de Moraes. De 2023 a 2024, o patrimônio pessoal dela saltou de 24 milhões para quase 80 milhões. Presta atenção, a informação mais importante é o capital, tá bem, da Viviane Barsi. Ele, cresceu e muito, tá? Ela tinha um patrimônio de 24, foi para 80 milhões. É muita grana, não é? É uma advogada competentíssima, não é isso? Afinal de contas, é a esposa, do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Aqui, eu venci o Alexandre de Moraes, diz Oswaldo Eustáquio. Justiça espanhola negou a extradição do jornalista. Não tem como mais o governo brasileiro recorrer. O que aconteceu? O governo brasileiro contratou advogados lá na Espanha, tá? E agora a Espanha não cabe mais recursos. Oswaldo Eustáquio acaba de declarar: eu venci o Alexandre, e realmente esse aqui foi esperto. Ele vê como vitória a decisão da Justiça da Espanha de negar a sua extradição ao Brasil de forma definitiva. A decisão rejeita um recurso do governo brasileiro que não pode mais recorrer. Acabou. As falas do jornalista. Eu venci Alexandre de Moraes. Tenho autoridade para falar sobre isso. Foi o que disse o jornalista de 47 anos ao site Poder 360. Perdeu Alexandre de Moraes. Segundo ele, eu venci no tribunal aqui da Espanha. O impeachment de Moraes é necessário para restabelecer de novo a paz do Brasil. Ele ainda citou o caso do ex-presidente Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Aquilo que o Brasil considera crime, o mesmo crime pelo qual Bolsonaro está preso hoje, que é a tentativa, o atentado violento ao Estado Democrático do Direito. Um colegiado de juízes da mais alta corte diz: aqui na Espanha é considerado liberdade de expressão. Meus queridos, aí está mais um, que está recebendo aí, então, uma vitória contra o Alexandre de Moraes. Para você ligado aqui comigo, comente agora 34. Bora lá, deixando o comentário, comentando 34. Tá aí o pessoal comentando, Eu não gosto muito do Eustáquio, mas fico feliz com a vitória dele. Eu também, não sei, não curto muito o que ele faz, Mas, de uma certa forma, tá lá, tá livre. Que bom, viu? Deu um tapa na cara do Big Alex, o Alexandre de Moraes. Bem-vindos aqui ao nosso programa. Alô, minha querida Sandra, Márcio Félix, Lau, saudade de vocês aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigado aí pela audiência, tá bem? Pessoal, vamos lá
compartilhando, levando para frente o nosso conteúdo, dando uma moral aqui ao nosso canal. Os médicos de Bolsonaro estão de sobreaviso por autorização do STF. A defesa ainda precisa indicar a data e também a programação para a cirurgia. Alexandre de Moraes autorizou Jair Messias Bolsonaro fazer aquela cirurgia da qual ele está precisando, tá? Orem pela vida do Bolsonaro. A equipe médica que acompanha o ex-presidente está de sobreaviso para ir a Brasília assim que tiver um aval do STF para a realização da nova cirurgia. Saindo a autorização, daremos seguimento, independente da data, afirmou a CNN nesse último domingo o cirurgião geral Cláudio Birolini, que está em São Paulo, um dos médicos aí do Jair Messias Bolsonaro. A decisão de Alexandre de Moraes, da última sexta-feira, dia 19, deixa a cargo da defesa a indicação da programação e a data para o procedimento a ser realizado. Os advogados foram intimados, mas ainda não há ou não protocolaram o pedido, né? Não protocolaram, então, informando a data do procedimento da nova cirurgia que Jair Messias Bolsonaro vai fazer. Desejo, tá bom? Muita luz, muita paz, que Deus ilumine, né? As mãos a mente dos médicos, que Deus toque aquelas mãos, que seja a mão de um anjo, que seja a mão do próprio Deus operando Jair Messias Bolsonaro, amém, assim é a minha oração. A cirurgia terá como objetivo conter crises de soluço de Bolsonaro, é o que relatam médicos. Eu ouvi uma notícia, né? São, se eu não estou enganado, 40 soluços que o Bolsonaro tem a cada 1 minuto. A cada 1 minuto, 40 soluços que o Bolsonaro tem. Que horrível isso, né? Que situação complicada. Equipe deu os detalhes a respeito do procedimento, que ainda não teve a data marcada. Espero que essa equipe marque logo essa data, tá bem? Pelo que eu estou vendo aqui, o Bolsonaro vai passar o Natal em um hospital, tá? A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro deu, neste domingo, dia 21, detalhes sobre a cirurgia da qual ele será submetido. O procedimento, segundo os médicos, será realizado para corrigir uma hérnia inguinal bilateral. Também haverá o bloqueio anestésico do nervo frênico com o objetivo de reduzir soluços persistentes que não respondem a tratamento médico. Considerando a presença de soluços... Vou repetir, gente, que eu tô com um pequeno problema aqui no meu fone, não tá legal, tá bem? E quando o fone não tá legal, a minha voz já embarga, fica rouca, fica horrível. Considerando a presença de soluços persistentes e refratários ao tratamento medicamentoso instituído, está programado, durante o período de internação hospitalar, a realização do bloqueio anestésico do nervo frênico, com a finalidade de atenuar as crises de soluço. Relataram o informe os médicos cirurgião de Bolsonaro, ou médico, né, o Cláudio Birolini, os médicos, né, o Cláudio Birolini e o cardiologista Leandro Enchenick. Os exames de Bolsonaro mostraram que parte do intestino se projetava para fora da parede abdominal durante a manobra da Valsalva, que aumenta a pressão interna do abdômen. Durante a manobra Valsalva, o paciente é submetido a um procedimento padronizado que resulta em aumento da pressão intratorácica, levando a uma série de alterações fisiológicas. Ele tenta espirrar com a boca e nariz fechados e força o abdômen. Ai, minha gente, aqui segue, né, algumas partes técnicas e tal. A minha intenção de trazer essa matéria, eu não ia lê-la toda para vocês, trazer, né, muita parte técnica e tal, mas que situação triste
Pelo menos eu enxergo assim que o Jair Messias Bolsonaro está vivendo nesse momento, né? Isso é uma tristeza. Precisamos orar pelo nosso querido Bolsonaro. Precisamos, tá? Orar pelo Bolsonaro. Orar aí pela família de Bolsonaro, que nesse momento está passando por essa situação. Orem, apresentem a Deus o Bolsonaro. E pelo que tudo indica aí, o Bolsonaro, né, vai hoje, já é dia 22, acredito que o Bolsonaro vai passar o Natal no hospital. Enquanto você vai comer um belíssimo e saboroso peru de Natal, Bolsonaro estará preso ou hospitalizado. Ore pelo Bolsonaro. A PGR vê irrelevância em violação de tornozeleira com prisão de Bolsonaro. Está na tela a reportagem da CNN Brasil. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesse domingo, dia 21, ser irrelevante analisar a violação da tornozeleira de Jair Bolsonaro. Agora, na fase de cumprimento de condenação, no documento, a Procuradoria-Geral da República detalha os resultados da perícia técnica ou das perícias técnicas realizadas pela PF, a Polícia Federal, na tornozeleira eletrônica utilizada por Bolsonaro quando estava em regime de prisão domiciliar. Bolsonaro passou para o regime fechado após a violação da tornozeleira em 22 de novembro. Gonet frisa que os laudos da Polícia Federal confirmam evidências de tentativa de violação do equipamento, indicando danos causados por uma fonte de calor compatível, né, ao uso do ferro de solda. A manifestação foi encaminhada ao STF. No entanto, o Procurador-Geral sustenta que, diante da condenação definitiva do ex-presidente, a análise sobre o descumprimento de medidas cautelares torna-se secundária frente à execução da pena principal. Assim, Paulo Gonet formaliza a transição para um novo estágio jurídico focado na imutabilidade da sentença condenatória e no cumprimento da privação de liberdade. Ou seja, sabe para que vai servir isso daqui? Como eu estava comentando, né, o Bolsonaro foi autorizado a fazer uma cirurgia. E nisso foi pedido também para que o Bolsonaro pudesse cumprir pena domiciliar humanitária. O Paulo Gonet não quer, né, trazer nenhum tipo de castigo ou de consequência ao Jair Messias Bolsonaro por ter cortado a tornozeleira eletrônica. Mas sabe qual será a consequência? O Alexandre de Moraes já usou isso. Eu não sei se depois dessa análise da PGR, se ele vai usar, né, ainda isso como motivo para negar outros pedidos de prisão domiciliar para o Bolsonaro. Mas eu estava acompanhando, ele citou, né, que não há necessidade do Bolsonaro, após fazer a cirurgia, ir para casa. E por uma questão também de risco de fuga e descumprimento de medidas cautelares. Ou seja, esse negócio do Bolsonaro ter mexido lá na tornozeleira eletrônica dele, tá bem? Agora o Alexandre pode usar, não sei depois desse parecer aí da PGR, a PGR falou, não, ele mexeu lá, mas tá bom, tá tudo certo. O Alexandre pode continuar usando isso, tipo assim, quem me garante que ele não vai tentar quebrar uma outra tornozeleira eletrônica, né? Olha só que situação. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil, também nos acompanhando, onde você estiver, tá gostando do programa de hoje? Tá gostando? Comenta 45. Vou responder todos os comentários que escreveram 45. Exatamente. Vou responder todos os comentários que escreveram 45.
Vamos dando sequência aqui à nossa programação para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também. Alô, Marcos Félix. Alôzão especial aqui também ao Lau Oliveira. Alô, Lau Oliveira. Alôzão aqui para quem? Maria Aparecida, lá em Rondônia, tudo bem? Alô, Álvaro Patriota, 45. Marcos Félix também comentaram 45. Esses, né, são os que comentaram 45. Vamos dando sequência na programação do Abordo Notícias. Olha aqui, Poder Data, maioria acha governo Lula pior do que Bolsonaro. Pesquisa foi divulgada nesse domingo. Aê, povo brasileiro! Aquela galera que fez o L comemora agora, tá bem? Estudo revelou ainda que 38% consideram o governo atual melhor do que o anterior. 22% pensam que ambos governos são iguais. Apenas 1% não soube responder. Uma pesquisa realizada pelo Poder Data apontou que 39% dos brasileiros consideram esse terceiro mandato de Lula pior do que a gestão de Bolsonaro. O levantamento foi divulgado nesse domingo. Lula está destruído. Lula está fraco, é um fracote. Não tem o povo do lado. Já o Flávio está surpreendendo, né? Flávio Bolsonaro divulgará nomes de seu ministério durante a campanha à presidência. Promessa feita durante reuniões com empresários tem como objetivos repetir a iniciativa do pai e acalmar o mercado. Ele poderia chamar o Paulo Guedes, né? O Nicolas Ferreira. Já andou tendo essa conversa aí. O senador, pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, vai anunciar parte de seu eventual ministério ainda durante a campanha presidencial em 26, com prioridade para a área econômica. A surpresa foi feita, ou a promessa, perdão, em encontros recentes com empresários e também investidores em São Paulo, conforme relata a Folha de São Paulo. O senador levou o discurso a 2 eventos com representantes do mercado, um almoço na sede do Banco Suíço, UBS, e em reunião com empresários na quarta-feira, dia 17. Segundo participantes, Flávio defendeu a antecipação dos nomes como forma de previsibilidade ao programa econômico. Na área da economia tinha que ser o Paulo Guedes, né? Tinha que ser o Paulo Guedes, meus queridos. Quem tá comigo nessa, concordando, diga eu! Muito bem, meus queridos, vou trazer aqui Gustavo Gaia comentando, né, a respeito aí dessa preferência do povo, né, que ainda prefere o Bolsonaro do que Luiz Inácio Lula da Silva. E essa situação também do do Flávio Bolsonaro de ir anunciando, né, durante a campanha os seus ministros, eu gostei. E eu espero que nomes como Paulo Guedes, Nicolas Ferreira esteja aí na equipe ministerial do nosso querido senador Flávio Bolsonaro. Agora é F22, não é isso? Vamos então aqui com Gustavo Gaia na tela do Abordo. Não, mas a gente tem que admitir, assim, não podemos perder a capacidade de sermos realistas e olhar objetivamente para o que acontece diante dos nossos olhos. Esse ano foi péssimo para a direita. Vamos lá. Nós tivemos aí condenação da Carla Zambelli, que agora está presa, cassação do Eduardo Bolsonaro, do Ramagem. Nós tivemos aí a condenação do Bolsonaro, do Felipe Martins, do Núcleo 1. Pegaram 27 anos de prisão. Foi um escândalo, uma aberração completa. De certa forma, maculou a nossa Suprema Corte e jogou a rejeição da Suprema Corte lá em cima. Mas, infelizmente, Bolsonaro agora se encontra preso na Polícia Federal, doente. Esse ano não foi brincadeira, cara. Esse ano realmente foi péssimo. Donald Trump joga Magnitsky, depois recua no tarifaço, recua na Magnitsky, deixa o Alexandre de Moraes completamente empoderado, como
imbatível nesse momento. A imprensa batendo no Bolsonaro sem parar por conta desse julgamento o ano inteiro. Um ano inteiro. Fora isso, Lula vai lá e joga pé de meia, aquele populismo absurdo que está quebrando o Brasil, mas infelizmente para a maioria da população que não entende como que funciona a economia, ele só vem o quê? Pé de meia, gás, luz pro povo. Bom, foi um ano terrível. Aí o que a gente espera? Poxa, depois disso tudo, com certeza o povo está preferindo o Lula ao Bolsonaro. Tenho certeza disso. Poder Data solta uma matéria agora que eu quero mostrar para vocês que isso não aconteceu. O governo Lula é pior que o de Bolsonaro para 39% da população. Vamos aumentar aqui, que é mais aqui, ó. Para 39%, o governo Lula é pior que o governo Bolsonaro e 38% o governo Lula é melhor. Mesmo depois de toda a artilharia, sinceramente, o governo, a esquerda, eles não poderiam ter tido um alinhamento nesse ano melhor do que eles tiveram, tá? Esse consórcio STF, governo, o populismo que foi aprovado, isenção de imposto de renda de 5 mil, a gás, luz, pé de meia. Rapaz, a condenação do Bolsonaro não poderia ter sido pior para a direita. E mesmo assim, olha isso aqui para mim é muito otimista. Mesmo assim, o que estava empatado em setembro, os dois governos, o povo começa a ter saudade do Bolsonaro novamente. Aqui, ó, a diferença é que o Bolsonaro era melhor, estava bem acima, como vocês podem ver. Começou a queda, por quê? Tarifaço, condenação do Bolsonaro, e aí empata. Agora volta a crescer. Agora nós temos um candidato que é filho do Bolsonaro, o filho mais velho, que é a versão do Bolsonaro sem a parte que o isentão reclamava. Lembra que o isentão, o centrão reclamava, mas ele falou palavrão. O Flávio não tem essa parte. O Flávio é um cara centrado, pé no chão, ele não tem rompantes, ele sabe conversar com a imprensa. Querendo ou não, o Bolsonaro criou ele bem, vamos dizer assim, né? Ele aprendeu com os erros do pai. Mas aquilo que o centro reclamava do Bolsonaro, o Flávio não tem. Ele tem as qualidades que o centro falava que o Bolsonaro precisava. E aí nós temos uma subida, né, do Bolsonaro novamente. Gente, vamos lá, sério agora. Se depois de tudo... lembra do Rocky Balboa? Quando o outro lá desmurrava até ele cansar, até não aguentar mais, até não conseguir ficar com o braço em pé? A esquerda, o governo, o STF fez isso esse ano. Eles vieram com... Esse era o ano da aniquilação da direita. Esse era o ano de prender todo mundo, de acabar de uma vez por todas com o bolsonarismo, realmente enterrar. Só que nos segundos finais do segundo tempo, o resultado que nós temos é que o povo prefere Bolsonaro a Lula. Então, por que isso aqui é importante? Estamos entrando agora em um ano eleitoral, onde o candidato a presidente é justamente aquele indicado pelo Bolsonaro. Então, se o povo prefere o governo do Bolsonaro ao governo do Lula, e agora o Bolsonaro coloca o indicado, então, sinceramente, eu sei que tem muita gente aí que está pessimista, sinceramente. Nós temos toda e completa, total, absoluta chance de ganhar esse ano. Só que a gente vai precisar daquela energia, daquela motivação que a gente teve em 2018. Nós não vamos aguentar, o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Se ele ganha, cara, é mais 2 ministros ou 3 ministros do STF que ele coloca, aí acabou, aí arruma as malas, sinceramente, se você tem condição, arruma as malas e vai embora. Agora, se você ainda acredita no Brasil, eu vou te dar uma boa notícia. Tem muita chance, sim, da gente virar o jogo. Um abraço. Esse aí, nosso querido maravilhoso Gustavo Gaia, para você ligado aqui na programação do A Bordo Notícias. E parece, meus queridos, que a Globo, né, ela tem um novo inimigo. Que história é essa? Alexandre de Moraes, agora, a Globo arrumou um novo inimigo? Eu vou trazer aqui a análise e os comentários do nosso querido Dr. Jeffrey Chicchini. Jeffrey Chicchini, para você ligado aqui comigo. Arrebenta, Jeffrey. Moraes nunca imaginou que a conta seria tão cara por ser o garoto propaganda do lançamento do SBT News. A Globo divulgou, mas não perdoou. Veio a matéria. A verdade prevaleceu, diz Moraes, após Estados Unidos retirarem sanções da Lei Magnitsky. O jornal O Globo divulgou a fala do ministro com exclusividade
no lançamento do programa do SBT News. Depois disso, foi só ladeira abaixo essa relação do Moraes com a Globo. E parece que agora existe um novo número 1 dos inimigos da Globo. O valor milionário do contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o enrolado Banco Master. Começou com a matéria da Malu Gaspar. Documento previa o pagamento de 129 milhões em 3 anos ao escritório da mulher e dos filhos do ministro. E o jornal O Globo divulgou o rosto da esposa do ministro e jogou essa bomba no ventilador. E só piorou. Em seguida, Lauro Jardim, no dia 16, vem e cobra o silêncio absoluto sobre os 29 milhões no jornal O Globo. Faz uma semana hoje que foi revelado por Malu Gaspar, minha colega do O Globo, está dizendo Lauro Jardim, o valor do contrato que Viviane, mulher de Alexandre de Moraes, tinha com o Banco Master. Um total de 129 milhões em 3 anos, ou 3,6 milhões mensais, sendo que 79 milhões foram efetivamente recebidos para atuar no Judiciário, MPF, PF, Banco Central, Receita Federal. Olha só que bomba que o Globo jogou. Não bastasse, a mesma Malu Gaspar não parou no contrato. Olha só isso daqui. No dia 19, ela vem e divulga possível crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, o que pode ensejar em impeachment. Dosimetria. Alexandre de Moraes negociou com os senadores texto que reduz pena de Bolsonaro. O fato do ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, negociar com os senadores um projeto de lei, isso pode configurar crime de responsabilidade, porque é uma atividade político-partidária por parte do ministro. Quem imaginaria que a Globo estaria divulgando sucessivas bombas contra um ministro do STF? E o Lauro Jardim, no dia 21 de dezembro, volta a bater no casal. Mulher de Moraes registrou novo escritório em Brasília no dia da ampliação da Lei Magnitsky. E agora, gente? E agora, a bomba da bomba. Essa notícia está em todos os sites, em todos os portais, e veio também do jornal O Globo, do Lauro Jardim. Patrimônio de esposa de Alexandre de Moraes cresceu 232% em um ano, diz jornal O Globo. Viviane Moraes, mulher do ministro do STF, passou de 24 milhões para 79 milhões de reais em um ano. Gente, o que é que está acontecendo com a Globo, que está revelando em 2 semanas as maiores bombas do ano contra o ministro Alexandre de Moraes? Será que tudo isso é só porque ele foi o garoto propaganda do lançamento do concorrente SBT News? Ou será que o regime já cansou e está dispensando, está descartando o Alexandre de Moraes? Fato é que são notícias que jamais imaginaríamos ver no jornal O Globo. Ainda mais vindo do Lauro Jardim e Malu Gaspar, que são um dos jornalistas mais respeitados do país. E você, tá achando o que de tudo isso? Deixe seu comentário aí. Eu sou Jeff Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, para você ligado na programação do Abordo Notícias, onde você estiver. As coisas vão mudando, né? Vão mudando de lugar, não é isso? Mas cá entre nós, hein? A gente já até havia comentado isso. Que bela subida. Você imagina, num ano, a Viviane Bars de lucro. 60 milhões, hein? De lucro. Não tô falando de faturamento que o escritório faturou. Não, isso aí é o que foi passado para ela de lucro para ela. Você imagina que o escritório tem 9 sócios. Não sei a quantidade que se tinha na época, né?
e quem tem direito, né, aí a essas divisões, mas pra Viviane, o escritório rendeu 60 milhões num ano. Entre 23 e 24. 60 milhões. É muita grana, né não? Hã? É muita grana, meu pequeno gafanhoto, não é não? Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver aqui comigo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Abordo Notícias. Você que pode ajudar o nosso programa, você que pode fortalecer o meu canal. Hoje eu estou precisando de você e não teve nenhum pixinho aqui, nem pra, né? Opa, esse aqui não, esse aqui. Nem pra fazer uma moralzinha com um gordinho, né? Nem pra dar uma ajudazinha aí, né? Bora acordar, minha gente! Bora acordar, meu povo, acorda! Um ótimo dia maravilhoso pra você, semana do Natal, segunda-feira abençoada! E você já pode garantir o presente de Natal do gordinho! Papo furado, Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. 11952753898, bora lá, meu povo! Bora ajudar o canal, fortalecer o Abordo Notícias. Precisamos e muito de você. Dá essa força aqui pro nosso canal. 11952753898. Abençoe o canal Abordo, abençoe o Abordo Notícias. Eu preciso muito da sua ajuda, gente. Qualquer valor, como eu estava falando, não teve nenhuma colaboração aqui hoje, hein? Nada. Dá uma força aí, meu povo. Alô, Marcos Lira, seja bem-vindo. Alôzão, minha querida Sandra. Tudo bem, Sandra? Beijão no seu coração, valeu. Manipulação, aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Sou eu, seu amigo gordinho. Aqui tem verdade. Ajude e abençoe o nosso canal aí. Qualquer valor, gente, será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então dá uma moral aí pro seu amigo gordinho. Abençoe o nosso programa, abençoe o nosso canal. Se informar, aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Muito bem, se você ainda não ajudou o canal, a hora é agora. Estamos precisando da sua força. Via Pix aí você colabora com o canal, tá bem? Ajude, né, para que possamos continuar tocando o barco, levando o nosso canal à frente. Qualquer valor que você abençoar a gente aí será muito bem-vindo. Não deixe de fazer isso não, tá bom? Lembre-se de mandar qualquer valor e abençoar o canal, beleza? Qualquer valor, gente, bora lá, dar uma moralzinha aí. Mandar um abraço todo especial aqui para uma pessoa maravilhosa que está sempre comigo, sempre ajudando, nunca deixando a gente na mão,
né? Sempre dando essa força aí. Minha querida Glaris, ei, cadê a minha flor? Cadê você, meu anjo? Eu sei que você tá ouvindo, acabou de colaborar aí com $30, mas cadê você, bonita? Verde e amarelo, onde a pátria sempre brilha. Hoje vive em terras longe, lá no solo americano, mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Trabalha com as criancinhas, semeando amor e luz. Cada gesto é esperança, é carinho que conduz. Ama a Bordo Notícias e o chat é sua paixão. Com um sorriso generoso, espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem, amor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A gente precisa de você, tá bem?